para trabalhar. Então, imagina assim, a pessoa, Peraí, só ela abrir não a porta para executa, minha gatinha. ela não faz um Tô trabalho ouvindo. porque ela acredita que ela não tem competência para o trabalho, entendeu? Então, ela tem uma crença que ela não tem competência e, em função disso, ela decide não trabalhar mais naquela área. Ou ela tem uma crença de que, por exemplo, uma mulher que apanhou muito de marido e homem, então assim, né? Então, ela tem uma emoção negativa, tem ali uma mágoa, uma coisa lá, e daí ela cria uma crença que os homens, por exemplo, são violentos, os homens são, né, são perigosos. É uma crença. Em função disso, ela decide nunca mais se relacionar com ninguém. Tá? Então, a gente trabalha essas coisas com a terapia da linha do tempo. Qual que é a vantagem da terapia da linha do tempo? Então, ela é complicada para a pessoa entender o processo. É bem elaborada até, que é muito bonito, né? A gente faz a pessoa imaginar que ela está flutuando sobre uma linha imaginária que representa a vida dela, para frente e para trás. Tá? Então, ela vai encontrar aquilo que está incomodando. Tá? Demora para a pessoa aprender, eu tenho que treinar, tenho que ensinar a técnica para a pessoa, para ela fazer. Tá? Porém, depois que aprende, vamos supor que ela tenha, eu tenho esse problema aí, tenho essa crença, em função disso eu tenho essa emoção negativa, e também tenho raiva do meu pai, tenho raiva da minha mãe, tenho raiva dos meus irmãos, tenho mágoa com o meu chefe, não me relaciono bem, tá? O cara faz uma lista de problemas, né? Qual que é a vantagem da técnica? Depois que você aprende o processo, a solução de cada novo problema, de cada outro problema, demora em média 15 minutos. Tá? Um negócio que levaria aí meses por outros processos. Muito legal. Então seria uma linha do tempo para cada problema? Não, Ou a não? linha do tempo é Um sua. tempo. A linha do Ah, tempo tá. é a forma como a pessoa se relaciona com o tempo. Uhum. Eu, por exemplo, eu me relaciono de uma determinada forma. Eu enxergo coisas do passado de uma determinada forma e eu enxergo, sinto as coisas do futuro de uma outra forma. Né? Eu represento isso na forma de uma linha, tá? E internamente a gente faz isso. Internamente o processo mental nosso é desse jeito aí. A gente representa então as coisas. O André fez em círculo. Então, isso aí, na terapia da linha do tempo, é uma outra coisa, viu? Não é um exercício, não é uma prática assim de 5 minutos. É um processo terapêutico. Né? A gente leva a pessoa a encontrar a linha do tempo dela, né? Que vai da forma dela, e depois, durante o processo, ela fica flutuando sobre isso aí. Bom, qual que é a base disso? Imagina, então, só explicar o básico da linha do tempo. Imagina o seguinte, que você tem a raiva, tem problema com seu pai, tem a raiva do pai, tá? Então isso aí, internamente, poderia representar isso aí como se fosse um arquivo, né? Onde você tem lá uma gaveta escrito raiva do meu pai. Você puxa esse arquivo e tem um monte de pastas lá dentro. Cada pasta é uma vez que você discutiu com seu pai e você ficou com raiva dele. Cada vez que você discutir novamente é uma outra pastinha que está entrando ali. É assim que a gente organiza as nossas memórias. Tá? Uma outra forma de representar isso daí seria por um colar de pérolas aberto. Tá? Por esse processo, né, então imagina o seguinte, você brigou com seu pai, né, cada vez que você briga com seu pai, você coloca uma nova pérola nesse colar. Tá? Ah, eu briguei 500 vezes com meu pai, então tem 500 pérolas ali. Certo? O que mantém todas essas pérolas unidas é a emoção, é a raiva do pai. Por isso que quando você briga com ele, né, falar com a pessoa assim, né, você brigasse com ele, você ia se lembrar da vez anterior, da vez anterior, da vez anterior. Ah, mas daquela outra vez aconteceu isso, e o senhor falou isso, falou isso. Você vai se lembrando por quê? Porque todos esses eventos estão ligados com a mesma emoção de raiva. Na terapia da linha do tempo, a gente não vai em nenhum desses pontos específicos. A gente vai num ponto imaginário, lá no início, lá no passado, antes dos 3 anos de idade. E a gente trabalha lá atrás, a eliminação da emoção. E quando elimina a emoção, a gente chama esse ponto inicial como de causa raiz. Quando elimina a emoção na causa raiz, é como se a gente puxasse o cordão e todas as pérolas caíssem ao mesmo tempo. Então Legal. a gente elimina a emoção de raiva da pessoa de todas as vezes que ela brigou com o pai dela na vida inteira. Então ela pode se lembrar de qualquer evento e não vai ter mais a raiva. É fantástico o processo. Legal. Mas não é uma coisa tão simples assim, de fazer em 15 minutos, né, como uma prática.
Então, são situações diferentes. Nesse processo aí, eu não preciso saber o que aconteceu. Basta a pessoa falar para mim, o que você está sentindo? A pessoa fala, eu tenho medo, eu tenho raiva, eu tenho mágoa. E eu consigo desenvolver o processo todo sem saber, sem ter o histórico, sem saber, sem contextualizar o problema dela. Só sabendo qual que é a emoção que está envolvida. Agora, mas é uma outra abordagem, né? Abordagem mais sofisticada. Nessas daqui, são coisas mais simples, a pessoa precisa falar, precisa explicar, tá, para eu poder ir adaptando o processo, EFT ou PS Receba, de acordo com a necessidade da pessoa. Entendeu a diferença? Entendi. Legal. Tá? Adriana está perguntando aí no chat, não sei se você viu. Não vi. Lê para mim, por favor. Qual que é o mesmo nome da técnica que você aplicou em mim, Adilson? Eu acho que é a peça e receba, né? Peça e receba. Tá?